Na Semana da Criança, o Bom Dia Rio abre espaço para discutir uma situação familiar típica dos novos tempos, a dos filhos que têm pais separados. Como os adultos podem lidar com a divisão de tarefas, dando a atenção e o amor necessários à criança. Eu converso agora com a psicanalista Mônica Nicola. Bom dia. Bom dia, Ana. Agora está vindo aí Dia das Crianças. Como pais e mães podem fazer para conciliar esse feriado que é um só, para que todos estejam com os filhos de uma maneira tranquila, sem desentendimentos? Acho que o primeiro ponto é assim, separação é muito frustrante, mesmo sendo amorosa ou estressante, não importa. Quando você tem filhos, além de estressante, você tem a culpa. A criança também tem a culpa achando que ela fez alguma coisa errada. Então, acho que nesse momento os pais têm que trabalhar um pouquinho entre a razão e a emoção. Né? Mesclar isso, conversar, porque existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-pai e ex-mãe. Então, essa negociação tem que estar presente à mesa o tempo inteiro. Qual a melhor maneira, então? Quer dizer, é conversar, é perguntar para a criança o que quer fazer, é tentar dividir aí o horário? Quando os dois têm disponibilidade, amizade para estarem juntos com os filhos, nenhum problema. Quando não tem, eu acho que é negociável, metade do dia com um, metade com o outro. Perguntar à criança, às vezes, coloca os pais numa saia muito justa, porque eles não conseguem estar juntos por muitos motivos. Às vezes tem novos parceiros. São situações muito ímpares em cada caso. Então, acho que a questão aí é tentar negociar entre os dois, o pai e a mãe, o que é melhor para eles enquanto adultos e para a criança, para poder fazer coisa boa em comum. E nem sempre o melhor programa é o mais caro, dá para fazer um programa que agrade a todos e sem gastar muito? Numa cidade como o Rio de Janeiro, você tem milhões de opções que são acessíveis, né? Só andar na praia, passear. Eu acho que o meu convite para os pais não é o lugar mais caro. O meu convite é estar com o filho, porque sair com o filho é uma coisa, estar com ele é outra completamente diferente. A gente interrompe a entrevista por um instante para conversar com uma mãe que conhece o assunto. Ela está com a repórter Mila Burns. Mila. Pois é, Ana Luísa, eu estou com a Márcia, que é empresária, tem um filho de 15 anos e se separou quando ele estava com 7 anos. O curioso é que a Márcia também é filha de pais separados. Márcia, mudou muita coisa da sua época para a época do seu filho? Mudou muito, né? A referência hoje em dia de pais separados, né, mudou completamente. Hoje em dia é mais normal a criança ter os pais separados do que na minha época. Na minha época, freira era bem diferente a situação. E eu acho que hoje em dia é importante para a criança ela sentir que os pais têm que manter uma amizade, têm que manter uma relação harmônica para a criança poder se sentir segura, porque a gente nós não moramos mais juntos, mas eu sempre vou ser mãe do meu filho e ele vai ser sempre o pai. Então a gente tem que demonstrar isso para ele. Em relação a toda a nossa parte de divisão de tempo, a gente administra como a Mônica está falando. A gente tenta, na medida que a situação aparece, resolver, não tem uma coisa pré-estipulada. Eu acho que isso é mais tranquilo, tanto para como para o casal também. Você se separou quando ele estava com 7 anos, agora ele está com 15. Foram duas fases bem diferentes, mas muito importantes para o desenvolvimento da criança. A infância e agora a adolescência. Qual delas é mais complicada? Olha, eu acho que na fase que aconteceu a minha separação é bem complicado, porque a criança ainda não tem uma cabeça pronta para receber isso, né? Então ela fica um pouco perdida, mas deu tudo certo, né? A gente conseguiu passar essa fase. Hoje em dia ele tem 15 anos, um adolescente super tranquilo, uma cabeça excelente e eu estou super feliz. Tem gente que acha que a adolescência é uma fase muito complicada, que é preciso ter a presença do pai e da mãe lá do lado o tempo todo. O que você acha disso? Eu acho que precisa ter a presença do pai e da mãe, mas não precisa estar do lado o tempo inteiro. Você tem uma pergunta para a Mônica também? Eu queria perguntar à Mônica a importância que ela acha dos pais, no momento da separação, serem usados bastante a sinceridade com a criança e realmente falar o que está acontecendo. Então, Mônica, isso faz diferença? No momento da separação, isso é super importante. A criança faz parte dessa tríade, desse lar, vendo que alguma coisa está acontecendo e ela precisa ser informada disso. Informada com carinho, com verdade. As relações não dão certo, ela precisa entender, ela precisa saber que ela não é a culpada disso. Principalmente isso, que é uma coisa entre gente grande. Para a criança, quer dizer, a situação às vezes fica mais complicada se existe, se o pai tem uma nova namorada, uma nova mulher, se a mãe tem também e tal. E isso às vezes leva a um fechamento da criança. A criança sai para passear, prefere não falar nada, às vezes os pais não sabem muito bem lidar com isso. Isso deve ser conversado, o pai deve ficar, por que você está assim, por que você está tão quieta? Ou deve respeitar e deixar a criança ir no tempo dela, qual a melhor maneira?
Equilíbrio, Ana. A melhor maneira é equilíbrio. Quando a gente insere um parceiro na relação, isso deve ser feito cautelosamente, para que a criança vá se acostumando a essa nova posição, né? Porque o equilíbrio da criança é o pai e a mãe. Quando um deles sai de cena, ela fica desequilibrada, né? Então, um personagem estranho, é preciso que ela se acostume com isso. Respeitar o silêncio, os adultos ficam muito em silêncio também, a gente tem que lembrar disso. O silêncio é o não desejo de falar ou não saber o que falar. Tem que se respeitar o silêncio da criança e estimulá-la com carinho a ir se colocando, deixá-la confortável para que aos poucos ela vá entrando nessa nova situação e podendo falar o que deseja. Às vezes, na tentativa de agradar, os pais prometem mundos e fundos, até está vindo aí o feriado do Dia das Crianças. Ah, nós vamos fazer cama, vamos lanchar em tal lugar, eu vou dar tal presente. E às vezes o pai não pode cumprir essa expectativa que foi criada. Qual a melhor maneira de conversar com essa criança, dizer que nada disso vai acontecer, ou que pelo menos parte não vai, sem gerar uma frustração muito grande? Começa não prometendo, entendeu? Quer dizer, prometer o que não pode cumprir. Criar expectativa em criança é uma maldade. Pra gente é horrível quando a gente cria expectativas para nós mesmos e não conseguimos. Imagina para uma criança. Então não tem por que frustrar a criança. Eu acho que os pais têm com a sua própria realidade. É aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso oferecer. Às vezes tem pais que não podem dar um presente, mas dão tanto mimo, tanto carinho. Um caminhãozinho pequenininho vale muito mais, às vezes, do que um vídeo, entendeu? Então é como eu posso dar, o que eu posso oferecer e cumprir aquilo.